Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição para o Salmo 38. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem muitas forças. Tornam-se infectas e purulentas minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemido por efeitos do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, falta-me as forças, e a luz de meus olhos, essa mesmo, já não está comigo. Meus irmãos e minhas irmãs, como a nossa proposta é nós fazermos uma exposição sobiótica sobre os pensamentos de João Calvino, nós vamos fazer uma leitura do texto, do resumo do João Calvino para a introdução desse estudo, que diz assim, meus irmãos e minhas irmãs: sofrendo Davi sobre algum grave e perigoso mal-estar, como é possível conjecturar-se, reconhece que seu castigo vem do Senhor e lhe implora que afaste dele sua ira, com o fim de mais eficazmente induzir a Deus a ter misericórdia dele, deplora diante dele a severidade de sua aflição. Salmo de Davi para trazer à memória. O título, segundo João Calvino, indica que Davi compôs este salmo como um memorial para si mesmo, bem como outros, para que não se esquecesse facilmente o castigo pela qual Deus o afligira. Ele bem sabia quão fácil e rapidamente os castigos com os quais Deus nos visita fogem de nossa mente. Ele era também cônscio de sua pessoal e sublime vocação, visto por ter sido ele designado guia e mestre sobre toda a igreja. Fazia-se necessário que tudo quanto aprendera para si privativamente, mediante instrução divina, se faria conhecido e metodizado para uso de todos, para que todos dessa forma pudessem tirar proveito. E assim, conclusão de Calvino, somos ademoestados quanto ao fato de que é um exercício muitíssimo proveitoso evocar a miúde, buscar de forma desesperada ou de forma que a gente pegue a memória, buscar a memória, os castigos com que Deus nos aflige em decorrência de nosso pecado. Então, assim, somos ademoestados quanto ao fato de que é um exercício muitíssimo proveitoso evocar a miúde a memória, buscar constantemente a memória, os castigos com que Deus nos aflige em decorrência de nossos pecados. O Salmo 38, Calvino está querendo dizer que nós temos que ver que Davi está se reportando primeiramente ao povo de Israel. A audiência dele é prestada para o povo de Israel. E que é interessante que o povo de Israel entenda que o Senhor Deus castiga o pecador. E que o Senhor Deus, ao castigar o pecador, é necessário que as pessoas não se esqueçam dos momentos que forem castigados por Deus e que aprenderam naquele momento que sofreram aquela aflição. Portanto, é assim que Davi está dizendo, quando fala bem aqui que vai dizer no título do Salmo 38, arrependimento do pecador. Salmo de Davi em memória. Ele começa o versículo 1 do capítulo 38 dizendo assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor.
não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor, a gente vai ver que nós já estudamos esse assunto lá no Salmo 6. Não me repreende, Senhor, na tua ira. O que o salmista está querendo dizer para o povo de Israel nesse momento, passar de ensinamento para o povo de Israel, é que Davi nesse momento não está pedindo para que Deus deixe de castigá-lo, porque ele faz-se muito merecedor do seu castigo. Como Deus é um Deus justo, como Deus ele traz a justiça do homem, a justiça dele, como nós vimos aqui no Salmo 36, versículo 6, a justiça é como montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo, ele colocou isso aqui. Então ele fala, Senhor, não me repreenda na tua ira, nem no teu furor, mas me repreenda, Senhor, segundo a tua misericórdia. Não me trate, Senhor, conforme meus pecados, mas conforme a tua misericórdia. Porque ele imagina que o Senhor Deus é o único Deus soberano, supremo, e que a ira do Senhor, ela pode aniquilar quem o Senhor Deus quiser aniquilar. Se o Senhor Deus se irar contra um ser humano, contra alguma coisa, ele destrói totalmente, ele aniquila. Então Davi, nesse momento, de forma temerosa, ele fala, Senhor, não me repreendas. Senhor, na tua ira e no teu furor, me repreenda, mas não na tua ira e no teu furor. Talvez aqui ele vai se reportar a Sodoma e Gomorra, como ela foi destruída, que os fogos saíram do céu, caiu o fogo do céu e consumiu aquela cidade, e aí foi devastada ela com o fogo do céu. Então, nesse momento, o salmista se põe diante de Deus de forma temerosa e tremerosa. No versículo 12 ele fala, cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Nesse momento, Davi está dizendo duas coisas. Primeiro, na primeira vez ele fala que Deus não trate conforme os seus pecados, mas na outra ele está dizendo que cravam em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Ele diz, Senhor, eu sei que nesse momento eu estou sendo corrigido, porque o Senhor é um Deus que trata de forma paterna, onde corrige a quem ama, castiga a quem ama, tal qual os pais, ou as mães, ou os tutores corrigem e castigam os filhos. O Senhor está me castigando agora. E os castigos dos pais para os filhos, ou o castigo das mães para os filhos, é um castigo para que tem um momento de querer estimulá-lo para que cresça, para que ele não faça mais aquele erro, para que mais tarde ele consiga se desenvolver. Então, Senhor, o Senhor pedagogicamente aqui está me castigando porque o Senhor me ama. E é bem certo que o Senhor não tem por inocente o pecador, mas também é certo que o Senhor, quando pega os seus filhos para corrigir, o Senhor corrige para que eles acertem o caminho do Senhor. Por isso que ele fala, cravam em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã, no versículo 3, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, e não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Nesse momento, Davi, ele sabe que o Senhor Deus está corrigindo. Mas ele sabe que quando ele diz aqui, por causa de tua indignação, que o Senhor Deus, é como se ele dissesse, não há parte sã na minha carne por causa da tua sentença. O Senhor Deus colocou Davi a um tribunal, onde ele foi julgado e foi sentenciado, e a sentença de Davi está sendo cumprida aqui, que ele fala, não há parte na minha carne por causa da tua sentença, Senhor. E não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então a tua ascendência, Senhor Deus, deflui do meu pecado. Eu mereço o que está acontecendo comigo. Davi está ensinando ao povo de Israel que na hora que estiverem pecando contra o Senhor Deus, tem que se procurar, na hora que estiverem sofrendo algum pesar, coisas que se faça muito dolorosa, o Senhor Deus está castigando, o Senhor Deus está corrigindo. Não se sabe dizer se esse castigo que Davi está sofrendo foi em decorrência do seu pecado simultâneo, onde aconteceu no mesmo momento que ele cometeu o pecado. Não se tem ideia disso. Porque nós vimos também que Davi, quando ele pecou com Betseba, o profeta Natan disse a ele que pelo menos 3 coisas iriam acontecer com ele. Uma, o filho dele, o filho de Betseba, iria morrer, e morreu logo. Esse foi um pecado que foi cumprido simultaneamente, castigo
a sentença foi dada e aconteceu logo. Mas 2 pecados de Davi não aconteceram logo. Foi o pecado que diz que ali 2 pecados, não, 2 sentenças não aconteceram logo. A primeira sentença é que a espada não ia sair da casa de Davi, e a outra sentença é o que Davi tinha feito às escondidas com a mulher do seu próximo, que era Urias, iriam fazer com a esposa deles à frente de todo mundo. Foi quando Absalão tentou tomar o trono de Davi, e pegou as esposas de Davi e foi para o teto da casa dele, do palácio. E assim, pela espada do general de Davi, morreu Absalão. E Absalão tentou matar Davi com a espada. E Absalão já tinha matado Aminon, que é o irmão dele, a espada. Então, a espada não se afastou da casa de Davi. Só que não foi de forma simultânea, aconteceu em outros episódios. Então não se sabe se isso aconteceu logo. Mas Davi escreveu isso aqui dizendo assim, no versículo 4, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardo pesado excede as minhas forças. Davi nesse momento está dizendo, se eleva acima da minha cabeça as minhas iniquidades, ele está dizendo que ele foi desproporcional, ele foi irrazoável, ele não foi equânime, ele agiu de forma iníqua, mas foi tal qual que as pessoas chegaram a dizer para ele passou a observar como ele não tinha agido de forma proporcional. E assim ele fala que aquilo está como um fardo pesado e excede as forças. Davi já está sentindo muito pesado por causa daquilo que ele cometeu. Davi se sente arrependido pelo pecado dele. Nesse momento, Davi coloca-se como aquele que sabe que cometeu pecado e está sendo corrigido. E nesse momento é como se ele estivesse se aproximando de Deus e procurando uma forma de pedir perdão a Deus. Ele vai começar dizendo, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardo pesado excede as minhas forças. Nesse momento, Davi está pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Nós vamos ver que Davi está pedindo que o Senhor não trate conforme os seus pecados, mas conforme a sua misericórdia. Nós vamos ver também que Davi está dizendo para o povo de Israel que quando eles pecarem, eles têm que pedir perdão a Deus, porque senão o Senhor Deus não vai tratar conforme a sua misericórdia. E a mão de Deus vai pesar mais ainda. E a ira do Senhor vai se estender mais ainda. Que o Senhor Deus é um Deus misericordioso. O povo de Israel não costumava pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Davi está ensinando que eles têm que pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Isso nós vamos ver em Isaías. Isaías capítulo 9. Ele vai dizer, pulando direto para Jeremias, Isaías capítulo 9, o profeta Isaías vai falar a profecia contra o rei de Israel. No versículo 13 ele vai dizer, todavia este povo não se voltou para quem o fere, dele continua ainda, a mão dele continua ainda estendida. Então, todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos. Isaías fez aqui uma profecia a respeito da queda de Israel, profecia contra o rei de Israel. E as pessoas, os israelitas, nesse momento, de vez de escutar o profeta e se arrepender dos seus pecados, orar, buscar, como disse Salomão na sua oração, se este povo proclama o meu nome, quando o seu Deus respondeu a Salomão, se este povo que proclama o meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei as suas preces e sararei a sua terra, a sua nação. Eles não atentavam para isso mais. Eles não atentavam nem para o que a oração de Salomão tinha feito na inauguração do templo, muito menos para o que Davi tinha feito no Salmo 38, como nós estamos lendo aqui agora. Então, Davi reportou-se ao povo de Israel e eles não atenderam. Então eles foram destruídos. Em 722 Israel vai ser tomado. Porque o povo não atendeu, não se atentou para Deus. Nesse momento, Davi também, ele está se colocando como arrependido diante de Deus. Por isso que ele pede que Deus trate com misericórdia. Mas que não nesse momento ele vê que ele não está se tratando, ele não está se portando como Caim. Porque Davi, ele está pedindo para que Deus amenize a dor dele.
Vamos ver Gênesis capítulo 4, como é que Caim fala para que Deus amenize a dor dele. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 11. O Senhor diz para Caim: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para beber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Veja que Caim falou no versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: és tamanha o meu castigo, que já não posso suportar. A sentença de Deus falou que ele era maldito, e falou: quando lavrar o solo, não te dará ele tua força, será fugitivo e errante pela terra. E Caim disse: é tamanha o meu castigo, já não posso suportá-lo. Mas Caim não vai dizer nem um pouco que, ó Senhor, realmente eu errei contra o meu irmão. Eu errei, eu matei, tirei a vida do meu irmão. Ele não chorou, não lamentou, ele não sentiu dor, como o Senhor Deus estava falando, quando ele disse que estava vendo o sangue. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra por mim. Ele não se condoeu com isso. Ele apenas ficou preocupado com a sentença dele. Então, os ímpios, quando tem a sentença de Deus, eles não se condoem com o que fizeram. Eles apenas acham que fizeram de forma errada, deveriam fazer de forma melhor. Então, se Caim pudesse ter matado Abel, se esconder de Deus e matasse um outro irmão dele, esconder de Deus, ele faria. É isso que Caim está dizendo. A preocupação dele é a sentença. Já Davi, no Salmos 38 que nós estamos vendo, ele está preocupado com o que ele cometeu. Ele pede a Deus que amenize sua sentença, não trate conforme o seu pecado, mas conforme a sua misericórdia, mas ele também está sentindo o impacto do que ele fez. Pois ele fala: pois já se eleva acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardo pesado excede as minhas forças. Tornaram-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Davi conclui dizendo: por causa da minha loucura, Senhor. Eu fui iníquo e eu fui louco, Senhor. Então veja que Davi chega-se diante de Deus pedindo perdão dos seus pecados. E que o Senhor Deus trate ele não conforme a sua ira, mas conforme a sua misericórdia. No versículo 6, Davi vai dizendo ainda a respeito do que ele está passando, daquela chaga que ele tinha. Ele está dizendo aqui: sinto-me curvado e sobre modo abatido. Ando de luto o dia todo. Aqui ele está falando da sentença. Arde-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Versículo 7, versículo 8. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. Quando a pessoa está muito aflita, doentada, o coração da pessoa fica desassossegado, fica perturbado. Davi está se colocando agora como um doente. No versículo 9, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te oculta. Ou seja, Senhor, tu sabe que eu aguardo a melhora da minha doença. Tu sabes, Senhor, que eu aguardo a melhora da tua benignidade, da tua misericórdia. E no versículo 10, ele vai dizer, para finalizar: bate-me excitado o coração, bate-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Bate-me excitado o coração. O coração de Davi está agitado, como aquela pessoa que vai de um lado para o outro, sem se aquietar, sem se acomodar. Davi tenta se colocar num eixo, mas Davi não consegue se colocar naquele eixo. O coração dele está indo do lado esquerdo para o lado direito, está indo para cima, está indo para baixo. Davi está muito agoniado com a dor que está afligindo agora a carne dele aqui. Ele confessou o pecado da alma e agora ele está falando para Deus o que está sentindo na carne dele. Quando ele diz: bate-me excitado o coração, falta-me as forças, ele não consegue mais nem se levantar. A luz dos meus olhos, essa mesmo, já não está comigo. Davi está sentindo que talvez ele não vai passar dessa, mas ele roga a Deus a misericórdia. Ele roga porque ele sabe que o Senhor Deus é poderoso para salvar e o guardar. Meus irmãos e minhas irmãs, no próximo episódio, no próximo bloco, nós iremos estudar ainda o capítulo 38, mais do versículo 11 ao versículo 22. Peço que os irmãos e as irmãs inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações
e deixe o seu like. Que Deus nos abençoe, irmãos.